Os impérios mais temidos da história e por que caíram. Muito antes de Roma dominar o Ocidente, ou os britânicos espalharem seu poder pelos mares, o mundo já havia testemunhado o nascimento de um império verdadeiramente grandioso, o Império Persa, fundado por Ciro, o Grande, no século VI a.C., foi o primeiro a unir vastos territórios sob um governo central organizado, criando uma das... O Império Persa que durou até 1970, quando caiu na mão de um bando de filhos, caiu por causa de um monte de filho da p... É impressionante, né, cara? Tipo, foram 2.500 anos, tipo, de continuidade de monarquia na Pérsia, até que o Império simplesmente colapsou e virou a Republiqueta Islâmica Patética. Impressionantes da antiguidade. Sua expansão foi rápida e estratégica. Em pouco tempo, dominou regiões que hoje correspondem ao Irã, Iraque, Egito, Turquia, partes da Índia e da Ásia Central. Chegou a cobrir cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, o que o tornava, na época, o maior império do mundo até então. Mas o que tornava os persas tão poderosos não eram só o seu tamanho no território, era a forma como eles governavam. Ciro, o Grande, ficou conhecido por sua política de tolerância religiosa e respeito às culturas locais. Em vez de destruir tradições, ele as preservava. Um exemplo famoso foi a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, o que lhe rendeu respeito até mesmo fora do império. Dário I, seu sucessor, levou essa estrutura a outro nível. Dividiu o império em províncias, cada uma comandada por um governador. Para evitar abusos de poder, criou um sistema de espionagem conhecidos como olhos e ouvidos do rei, que monitorava cada região. Também construiu uma rede de estradas, sendo a mais famosa a Estrada Real Persa, que conectava cidades a milhares de quilômetros à distância. Ciro inventou um Estado laico? Não, ele só evitou que haveriam crises religiosas dentro do império dele. Roma basicamente foi isso. Roma seguiu o mesmo padrão. Tipo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, compartilha ele, comenta, sabe? Não custa nada, me ajuda, tá tudo em casa, beleza? Continuando. Não imponha o helenismo naquele povo, sabe? De forma ostensiva, direta e autoritária, que eventualmente aquele povo vai se romanizar e funciona, sabe? Você mantém a paz dentro daquele território. Facilitando o comércio, comunicação e mobilização do exército. A capital, Persépolis, simbolizava o poder e a sofisticação persa, com sua arquitetura monumental e mosaicos detalhados. Apesar de ter sido destruído por Alexandre o Grande, o império deixou um legado duradouro. A ideia de um estado baseado em organização, respeito à diversidade e à eficiência administrativa. Mais do que um império de espadas, foi um império de ideias. Durante mais de 2 milênios, a China foi governada por dinastias que se sucederam com glórias e quedas. Mas entre todas, foi a dinastia Qin. O século XIX o século XX foi um desastre, né, cara? Nossa senhora, mano. Todos os impérios... Cara, vamos lá. Caiu no século XX. Caiu no século XX. Se você é esquizo, caiu no século XX. Aqui não caiu no século XX. Caiu no século XX. Não. Caiu no século XX. Porque se for esquizo, caiu no século XX. Não. Caiu no século XX. Século XX. Quase século XX. Século XX. Tipo, todos colapsaram no século XX, mano. Todos colapsaram no século XX. Que pariu, velho. 2 milênios, a China foi governada. Que bosta, velho. Por dinastias que se sucederam com glórias e quedas. Mas entre todas, foi a dinastia Qin, fundada pelos Manchus no século XVII, que levou o Império Chinês à sua maior extensão territorial, alcançando... Quase todos os impérios caíram entre 1870 e 1920, cara. Cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, e marcando o auge de uma das civilizações mais antigas e resilientes da história. O que diferenciava a China de outros impérios não era apenas o tamanho, mas a continuidade de sua cultura, língua e instituições ao longo do tempo. Mesmo sob novas dinastias, o país manteve valores... O Japão ainda é um império. Um império. Práticas enraizadas no confucionismo, como o respeito à hierarquia, à família e à ordem social. Esse pensamento guiava não só a vida das pessoas, mas também o próprio governo. A base da força do império estava em sua estrutura administrativa altamente sofisticada. Através dos exames imperiais, jovens de diferentes regiões... Aquele meme do Império Chinês. Houve a guerra da dinastia Qing e matou 234 milhões de pessoas. É isso. Acender a burocracia estatal apenas com base no mérito. Era um sistema que, mesmo rígido, permitia alguma mobilidade social, algo raro na maioria dos impérios antigos. Durante a dinastia Qin, a China consolidou seu poder interno e ampliou sua fronteira para regiões como o Tibete e a Mongólia. A administração era feita com uma mistura de controle central e tolerância, o que ajudava a manter a estabilidade em um território tão vasto e diverso. Culturalmente, a era Qin foi marcada por um florescimento artístico e intelectual, com avanços na pintura, literatura e na impressão de livros. Ao mesmo tempo, o império manteve uma forte identidade chinesa. Apesar de sua grandeza, o império enfrentaria crises internas e pressões externas, principalmente com a chegada das potências europeias no século XIX. Ainda assim, seu legado permanece. A língua, a escrita, a filosofia, os costumes milenares e a ideia de um estado centralizado e duradouro que sobrevive até hoje na China moderna.
Imagine um império que começou como uma pequena cidade às margens do rio Tibre e séculos depois dominava quase toda a Europa, partes da África e do Oriente Médio. Esse foi o Império Romano, que alcançou o seu auge por volta de 117 d.C., sob o comando do imperador Trajano, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. O segredo do sucesso romano estava em sua capacidade de adaptação e organização. Sua força não vinha apenas de exércitos bem treinados, mas da forma como integravam os povos conquistados. Em vez de apenas dominar, Roma oferecia cidadania, proteção e infraestrutura. Em Oferecia depois de um tempo. Calma. A cidadania romana era um negócio ultra restrito até, sei lá, crise do terceiro século. troca de lealdade e tributos. Era uma troca estratégica que tornava o império mais estável. As famosas estradas romanas, que conectavam todos os cantos do território, foram essenciais. Elas permitiam deslocamento rápido de tropas, circulação de mercadoria e comunicação eficiente. Algumas dessas vias ainda existem hoje, mostrando a engenharia de ponta daquela época. Outro ponto-chave era o direito romano. As leis criadas em Roma se espalharam pelo império e moldaram a forma como muitos países ainda pensam a justiça. O princípio de que todos são iguais perante a lei e de que se deve provar a culpa de alguém são heranças diretas do Império Romano. Além disso, anfiteatros, aquedutos, templos e colunas foram erguidos para mostrar sua força, mas também para servir ao povo. O Coliseu, por exemplo, não era só um lugar de espetáculos, mas também uma forma de manter o povo entretido e satisfeito. O legado romano é imenso. A língua latina, base do português, espanhol e italiano, nasceu ali. O cristianismo, que surgiria na periferia do império, seria mais tarde adotado como a religião oficial, e a ideia do império centralizado e unificado serviria de modelo para reinos e nações nos séculos seguintes. Roma caiu no ocidente no ano de 476, mas nunca desapareceu completamente. Sua sombra ainda paira sobre o mundo moderno, na política, no direito, na cultura e até na forma como construímos as cidades. E o grande fascínio do Ocidente é em que momento o Império Romano será restaurado, né? Tipo, hoje, vamos ser honestos, né, rapaziada? Quem mantém o legado do Império Romano vivo é a América, sabe? Porque eles se inspiraram na República Romana para fundar a sua própria república, tipo, de forma racional. Não foi tipo um processo longo de desenvolvimento. Não. Os Founding Fathers, não. Eles olharam para a República Romana e se inspiraram fortemente naquilo, sabe? Então, hoje quem carrega o legado imperial de Roma é os Estados Unidos, que está no seu período republicano. Não sei por quanto tempo. Quando o Império Romano no Ocidente caiu em 476 Não sei por quanto tempo, espero que pouco. d.C., muitos acreditavam que Roma Roma é uma espécie de sebastianismo ocidental. Tô com você. É uma espécie de sebastianismo havia ocidental. desaparecido. Mas no Oriente, ela ainda respirava sob um novo nome, Império Bizantino, com a capital em Que nunca foi em Bizantino. Eles não se chamavam de Império Bizantino, era Império Romano. Constantinopla. Esse império durou quase 1000 Bom, só um detalhe besta que é bom deixar claro aqui. anos, até 1453, mantendo vivo o legado romano em meio a transformações profundas. O Império Bizantino era, oficialmente, o Império Romano no Oriente. Seus imperadores se chamavam Césares. A sua língua oficial no início era o latim. Com o tempo, porém, a cultura grega se tornou dominante e o grego virou um idioma principal. Essa mistura entre mundo romano Teoricamente, Roma ainda existe. A rainha de Castela cobrou os direitos do título do sobrinho de Constantino que morreu em Constantinopla. Eles utilizam o título de imperador romano? O rei espanhol utiliza o título de imperador romano? Porque eles utilizam esse título? Eu acho que não. O rei ainda tem... Pera, o rei espanhol utiliza o título de imperador romano? Possível, impossível. Títulos associados à coroa espanhola, segundo a Wikipédia. Se for é muito cope. Nossa, é muito cope. Vai ser tanto cope que a gente vai chorar aqui. Os títulos que o rei da Espanha reivindica. Da Espanha, das Astúrias, de Castela, de Leão, de Aragão, Jerusalém, do Chipre, Navarra, Pampola, Granada, Mallorca, Toledo, Sevilha, Valência, Galícia, Sardínia, Córdoba, Córcega, Menorca, Murcia, Jaén, Algarves, Gibraltar, eu não consigo pronunciar, Algarecias, que eu nunca tinha visto, Ilhas Canárias. Não tem em Roma. Sim, Jerusalém. Nem do título de Sacro Imperador Romano Germânico. Marquês do Sacro Império Romano. Mas não. O título de Imperador Romano, não. Roma caiu mesmo. Roma caiu. Aliás, os Habsburgo, eles também sustentam... Os Habsburgo ainda sustentam o título de Rei de Jerusalém. Só pra... Tipo, ontem. Isso é based. Acho do caralho sustentar esses títulos tão antigos. romano e o mundo grego tornou o Bizâncio Mas não, o Império Romano caiu mesmo.
único, uma ponte entre Ocidente e Oriente. Seu auge aconteceu no governo de Justiniano I, no século VI. Ele tentou restaurar o antigo Império Romano, reconquistando partes da Itália, norte da África e Espanha, mas seu legado mais duradouro foi... Inclusive os Habsburgo, das famílias reais europeias, foram os que tiveram a influência mais duradoura, porque um dos Habsburgo foi um dos caras que basicamente articularam a criação da União Europeia. Ou seja, tem dedo dos Habsburgo na criação do Quarto Reich. Foi o Corpus Julius Civilis, um código antigo de leis que influenciaria o direito europeu por séculos. Bizâncio também se destacou por sua resiliência. Mesmo cercado por inimigos, persas, árabes, cruzados e por fim os turcos, o império sobreviveu. Se não me engano, os reis de Castela e Aragão receberam o título de imperadores romanos do Ocidente. Confirmei. Partes graças à sua diplomacia afiada, exército disciplinado e localização estratégica. Os Habsburgo ainda tem um veto no conclave do Papa. O embaixador da Hungria no Vaticano é um Habsburgo. Constantinopla, protegida por muralhas gigantescas, era considerada inexpugnável por quase 1000 anos. Culturalmente, o Império Bizantino foi um guardião da herança clássica. Inclusive, a Hungria e a Áustria utilizam os seus Habsburgo como embaixadores. Até utilizaram, tipo, a partir de um certo período no século XX, eles utilizaram recorrentemente os Habsburgo como embaixadores. Enquanto o Ocidente mergulhava na Idade Média, os bizantinos... Coisa que o Brasil poderia fazer, sabe? Mesmo o governo republicano brasileiro poderia utilizar os Orleans e Bragança como embaixadores no Vaticano, sabe? É o tipo de coisa que poderia ser feito, sabe? Mas não, sabe? É um passado negado pela República Brasileira. Bolsonaro poderia ter feito isso, né? Já parou pra pensar que o do Bolsonaro poderia ter pegado a porra do chefe da Casa Imperial do Brasil e meter como embaixador no Vaticano? Sabe? São ricos, com boa educação, sabe? Eles são inúteis. Agora, se os Orleans e Bragança não aceitarem, isso aí manda mesmo. Tipo... Mas, tipo, embaixador no Vaticano. Textos de filósofos gregos, práticas médicas, conhecimentos matemáticos e tradições romanas. Sem eles, boa parte da... Não precisa pegar o cara e botar ele pra fazer hard politic em qualquer país do mundo, não. Vaticano, sabe? Vaticano ali, beleza, ok. Sabe? São católicos, faz sentido, orna. A greco-romana teria se perdido. Religiosamente, o império foi o berço da Igreja Ortodoxa, separada da Igreja Católica em 1054. O Luís Felipe de Orleans e Bragança, ele é de outro ramo da família imperial. Arte religiosa, os famosos ícones, influenciou toda a tradição cristã oriental. Até hoje, países como Rússia, Grécia e Sérvia guardam essa herança espiritual e estética. Quando Constantinopla caiu para os otomanos em 1453, muitos estudiosos fugiram para o Ocidente, levando consigo... Será que quando vieram um Gen Z na família Orleans e Bragança, teremos algo menos broxa? Não, porque até onde eu sei, eles não estão se reproduzindo. Tipo, o Dom Bertrand, ele não tem filhos. Tendo em vista que eles são ultra-católicos, provavelmente... O Dom Bertrand, se eu não me engano, ele nunca se casou, então ele é um virgem de 80 e tantos anos. Acredito eu, né? Eu não sei. Bom. Então, sabe... A galera ali, eles não estão se reproduzindo. Eu acho que essa é porque eles sustentam a manutenção da sua linhagem real. Então eles só aceitam se casar com outros nobres da Europa. Aparentemente, esses nobres europeus olham para os nobres brasileiros como jecas do cara e não querem aceitar nenhum tipo de casamento, sabe? Nobres de outras casas reais ali que não necessariamente precisam ser reinantes. Então, provavelmente, a família Orleans e Bragança do ramo principal vai definhar e morrer. É isso. Eles vão definhar e morrer. E vai ser um fim trágico. Parabéns. Manuscritos antigos. Isso ajudou a impulsionar o movimento que hoje chamamos de Renascimento. No século VII... Merecido também, eu não sinto pena nenhuma. Uma nova força surgiu nas areias da Península Arábica, o Islã. Pouco após a morte do profeta Maomé, seus seguidores deram início a uma formação de um império que, em poucas décadas, se espalhou por 3 continentes. Esse império, conhecido como Califado... Outra, o Brasil não precisa restaurar a monarquia através deles, não. Tem que ser um César aqui no Brasil, um Napoleão, um cara que cria sua coroa e foda. Foi um dos mais vastos e influentes da história, unindo fé, política e conhecimento. O primeiro grande impulso veio com o Califado Omíada, cuja capital... Rest in peace. Em menos de um século, os exércitos islâmicos conquistaram regiões que iam da Península Ibérica até a Índia. Foi uma expansão tão rápida que muitos impérios antigos levaram séculos para alcançar algo parecido. Mas, mais do que armas, o que mantinham esse vasto território unido era a ideia de uma comunidade islâmica global, regida pela fé e pela lei islâmica, a Sharia. Depois dos Omíadas, veio o Califado Abássida, com sede em Bagdá. Esse período... Não é nem isso. Por exemplo, a família real na Grécia, a família real grega existe. A família real húngara, são os Habsburgo, né? Os Bourbon na França existem, tá ligado? O que não falta é nobre de nome, nobre de júri na Europa. É só alguém acertar um casamento, mas até agora
nada aconteceu. É lembrado como a Era de Ouro do Islã. Enquanto a Europa ainda vivia o auge da Idade Média, Bagdá se tornava um dos E algo que era mais fácil, né? Mas ao passo que as monarquias vão caindo cada vez mais no esquecimento, esses nobres europeus, eles já não se importam tanto assim com os títulos dos seus ancestrais. Então meio que eles estão se casando com o plebeu mesmo e fogo, sabe? E é isso aí. Aqui no Brasil que eles tentam sustentar isso a ferro e fogo. Vai cair no esquecimento também. os centros mais avançados do mundo. Ali floresceram a matemática, astronomia, E aqui vai definhar e morrer. medicina, filosofia e literatura. Cientistas como Avicena, grande médico e filósofo, influenciou tanto o mundo islâmico quanto o mundo ocidental. O califado também foi um exemplo de tolerância religiosa relativa, especialmente nos primeiros séculos. Judeus, cristãos e outras minorias podiam viver no território islâmico pagando um imposto específico, o que permitiu a convivência e a troca de saberes entre as culturas diferentes. Essa fusão O César brasileiro estuda no ITA. criou um ambiente fértil para o avanço intelectual e científico. O declínio do califado foi lento, enfraquecido por disputas internas e invasões que fragmentaram a política. Em 1258, os mongóis destruíram Bagdá, marcando simbolicamente o fim da Abássida. Ainda assim, o legado do califado islâmico permaneceu. Suas traduções e descobertas foram mais tarde recuperadas pela Europa, ajudando a impulsionar o Renascimento. No início do século XIII, um povo nômade das estepes da Mongólia mudou o rumo da história. Liderados por Gengis Khan, os mongóis construíram em poucas décadas o maior império contínuo da história, um território de aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados, que ia da China até a Europa Ocidental. Mas como um grupo de pastores e guerreiros conseguiu tamanha façanha? O segredo estava na mobilidade, na mobilização militar e numa estratégia baseada no terror psicológico. Os exércitos mongóis se moviam rapidamente a cavalo, usavam arcos letais e sabiam como atacar com precisão. Quando uma cidade resistia, os mongóis cercavam, destruíam e espalhavam o medo. Muitas vezes só a fama deles já era o suficiente para que uma cidade se rendesse sem lutar. Gengis Khan não era só um conquistador feroz, ele também era um estrategista político. Criou leis, organizou seu império com base no mérito e incentivou a tolerância religiosa. Não importava se você era muçulmano, cristão ou budista, o importante era obedecer e pagar os tributos. Essa abordagem ajudou a manter o controle sobre dezenas de povos diferentes. Depois da morte de Gengis Khan, seus sucessores dividiram o império em 4 partes, chamadas de Khanatos, mas ainda assim mantiveram uma rede de comunicação e comércio impressionante. Eles protegeram a famosa Rota da Seda, permitindo que mercadores, diplomatas e ideias circulassem com segurança entre a Europa e a Ásia. Por isso, mesmo com toda a violência, o Império Mongol também foi um canal de troca cultural e econômica sem precedentes. Entre os viajantes que aproveitaram essa rede estava Marco Polo. Suas histórias sobre a grandiosidade do Império influenciou toda a Europa. O Império Mongol começou a enfraquecer no século XIV, quando os Khanatos se tornaram independentes e os conflitos internos aumentaram. Ainda assim, seu impacto foi duradouro. Eles Já pra pensar que coisa de 30 anos, Gengis Khan conquistou o Império 4 vezes maior que o romano? Já, por isso que eu não me sinto tão triste assim, cara. Pensa o seguinte, com 20 anos, Alexandre o Grande iniciou a sua conquista do mundo conhecido. definiram as fronteiras do mundo conhecido, impulsionaram o comércio global e deixaram uma marca que ecoa até hoje. Imagina um império que começou com um pequeno grupo de guerreiros na fronteira do mundo islâmico e o cristão, e que acabou durando mais de 600 anos. Esse foi o Império Otomano, um dos mais duradouros e influentes da história, que em seu auge controlou territórios na Europa, Ásia e África, chegando a mais de 5,2 milhões de quilômetros quadrados. O império nasceu no final do século XIII com Osman I, um líder turco que deu nome à dinastia, mas foi com Mohammed II que os otomanos marcaram a história. Em 1453, ele conquistou Constantinopla, a poderosa capital do Império Bizantino. Essa vitória não foi só militar, mas simbólica. Representou o fim da Idade Média e o começo de uma nova era. A força otomana vinha de várias frentes. Um dos principais pilares era o seu exército moderno, com destaque para os janízaros, soldados de elite treinados desde crianças. Eles eram leais apenas ao sultão e formavam a base de um exército mais eficiente do mundo naquela época. Mas os otomanos não cresceram só pela guerra. Eles dominavam rotas comerciais cruciais, especialmente entre o Oriente e o Ocidente. Controlar cidades como Istambul, Cairo e Damasco significava riqueza e poder. Além disso, o império era mestre na diplomacia. Em vez de destruir culturas locais, os otomanos costumavam integrá-las, permitindo a convivência de muçulmanos, cristãos e judeus sob o mesmo governo, desde que todos pagassem os seus impostos. A capital, Istambul, virou um dos grandes centros do mundo islâmico. Palácios, mesquitas e escolas foram construídos, refletindo uma civilização rica em cultura, arte e ciência. O império também preservou e transmitiu conhecimentos antigos, sendo uma ponte entre o saber grego, árabe e europeu. Com o tempo, o Império Otomano começou a enfraquecer, especialmente a partir do século XIX, com pressões internas e externas. Seu fim oficial veio após a Primeira Guerra Mundial, em 1922, quando surgiu a República da Turquia. Mesmo assim, sua herança permanece. O império que, mesmo após desaparecer, ainda molda o mundo moderno. O Império Português foi o primeiro império global da Os otomanos foram tanto escravos eslavos que os últimos imperadores eram ruivos e eslavos em DNA. história. Exato. Desaparecer ainda molda o mundo moderno. O Império Português foi o primeiro império Based. Foi o primeiro império absolutamente based, Sigma e Red Pill sem defeitos. Beleza. global da história. Mesmo após desaparecer, ainda molda o mundo moderno. O Império Português foi o primeiro império global da história, alcançando territórios em 4 continentes e se estendendo por cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Seu apogeu aconteceu entre os séculos XV e XVII, quando portugueses dominaram rotas comerciais e estabeleceram uma rede de postos em colônias ao redor do mundo, desde as Ilhas Atlânticas até o Brasil. Oh, é muito triste o destino que Portugal teve, né, cara? Não sobrou absolutamente nada, velho.
É um país completamente irrelevante, mas também foi parte em seu modelo colonial, sabe? Que não se aproveitou tanto assim, sabe? Não gerou indústria, o caralho, e não se renovou África, rápido o a suficiente. Índia e ilhas do Pacífico. A jornada para o poder começou com o reinado de João II, no final do século XV, que incentivou a exploração marítima. Com o navegador Vasco da Gama, Portugal se tornou o primeiro país a alcançar as Índias por mar, em 1498, dando início a um império baseado no comércio de especiarias. Imagina sair desse império glorioso pra ser piada na internet, sendo chamado de Guiana brasileira. E outros produtos preciosos como prata e ouro. Portugal também foi pioneiro na colonização. Ao longo do século XVI, o império se expandiu rapidamente com a fundação de colônias na África, Brasil e Ásia. As feitorias, postos de comércio e os fortes ao longo da costa africana e asiática permitiram que os portugueses controlassem o comércio de escravizados e mercadorias valiosas, estabelecendo uma rede de comércio que ligava o Ocidente ao Oriente. Além disso, a religião católica se espalhou pelos territórios portugueses, com missões religiosas desempenhando um papel fundamental na integração da população nativa às novas realidades coloniais. Apesar do sucesso inicial, o império entrou em declínio no século XVII. A concorrência crescente com outras potências europeias, como a Inglaterra e a Holanda, e as guerras constantes com... A culpa de Portugal foi por Portugal ser Portugal. Suas instituições são tão ridículas que me impressiona ter dado certo. Para esses países enfraqueceram a posição de Portugal. O Império Português também sofreu com a exploração brutal das populações nativas e a extração excessiva de recursos, o que prejudicou suas colônias e sua sustentabilidade a longo prazo. Mesmo assim, o legado do Império Português é incontestável. Ele não só moldou o comércio mundial e a disseminação cultural, mas também influenciou profundamente as relações internacionais e as civilizações nas regiões. Não, ironicamente, é culpa do Lutero mesmo. Que tocou. Não vou desenvolver. O Império Azteca floresceu entre os séculos XIV e XVI na região central do México. E colapsaram por causa de uma gripezinha. Com uma área de cerca de 220 mil quilômetros quadrados, esse império Tá, é um pouco mais de uma gripezinha. Foi por de Mpox, mas tudo bem, né? foi uma das civilizações mais impressionantes da Mesoamérica, tanto pela sua organização política quanto pelas suas realizações culturais e militares. Fundado pelos mexicas, como os aztecas, Eu não vejo diferença dessas pirâmides astecas com os montinhos de lixo que o índio brasileiro produzia. Vocês veem? Não vejo diferença nenhuma. eram chamados, o império se expandiu principalmente por meio da conquista militar e de aliança com outros povos da região. Eles mantinham uma estrutura hierárquica complexa, com uma sociedade centralizada ao redor de uma figura divina, o imperador, que era considerado um representante dos deuses na terra. O principal motor do poder asteca era o seu exército, altamente treinado e disciplinado. Os astecas... Oh, que desastre, né? Imagina se os astecas tivessem desenvolvido a escrita no seu império, sabe? De uma forma compreensiva, sabe? Tivessem escrito histórias, épicos, e tivessem toda a sua história registrada. Eles tinham, mas, sabe, não na escala que a gente, sabe, esperava. Aí é Os usavam armas de obsidiana, que eram afiadas e letais. Além disso, sua estratégia de guerra envolvia não só a expansão territorial, mas também o controle dos tributos pagos pela população conquistada. Os prisioneiros de guerra, especialmente os escravizados, eram utilizados na cerimônia religiosa, sendo um ponto importante na cultura asteca. A economia asteca era fortemente baseada na agricultura, com a criação do chinampas reza a lenda que eles queimaram. Aí é foda. artificiais para aumentar a produção de alimento. O milho, feijão e a abóbora eram os principais, mas também Mano, haviam chinampas, ilhas artificiais para aumentar a produção de alimento. isso daqui é utilizado até hoje. Isso daqui é utilizado até hoje. Até hoje. Isso daqui que os astecas faziam para produzir comida. Enquanto o índio brasileiro, ele fazia um montinho de lixo e uga-buga. Oh, nossa, tá nascendo coisa aqui. E o Castanheira tentando engrandecer essa merda que é o indígena brasileiro. O milho, feijão e a abóbora eram os principais, mas também haviam mercados urbanos com uma vasta troca de produtos como têxteis, joias e até cacau, que servia como moeda. Embora tenha sido um império altamente organizado e com grandes avanços culturais, O índio brasileiro fazia cocô no chão e as coisas nasciam de forma aleatória. o Azteca foi interrompido com a chegada dos conquistadores espanhóis em 1519, liderados por Hernán Cortés. A aliança dos astecas com outros povos indígenas que resistiram à sua dominação não foi suficiente para impedir a queda do império. Doenças trazidas pelos europeus e o uso de táticas militares superiores facilitaram a destruição da capital, marcando o fim de toda uma era. Hoje o legado asteca é um componente essencial na cultura mexicana. Sua arte, mitologia, arquitetura e tradições continuam a influenciar o México contemporâneo, mantendo viva a memória de uma das civilizações mais fascinantes da história. O Império Inca, que se estendeu por grande parte da América do Sul, foi o maior império da América pré-colombiana. Sua capital, Cusco, localizado no atual Peru, era o centro de um vasto território que abrangia desde o Equador até o Chile, com uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. O Império Inca foi uma civilização impressionante em termos de organização social, engenharia e administração.
O poder Eles deveriam ter mogado todo o Brasil, né? do Império Inca repousava em uma forte centralização política, como o Sapa Inca, o imperador, considerado um deus vivo, o filho do sol, governando com autoridade absoluta. O império era estruturado de forma hierárquica, com nobres, sacerdotes, camponeses desempenhando um papel Império crucial na escravo. sociedade. Um dos maiores legados dos Incas foi o seu sistema de estradas, que se estendiam por milhares de quilômetros, O maior legado do Inca é o seu nacionalismo. conectando toda a região andina e permitindo a rápida movimentação das tropas, mercadorias e informações. As famosas estradas incas eram bem construídas e adaptadas ao terreno montanhoso, com túneis e pontes suspensas feitas de fibras vegetais. A agricultura era o alicerce da economia inca. O império utilizava técnicas avançadas como a terraceação para cultivar em áreas íngremes. Além disso, o uso de irrigação e a criação de armazéns para estocar alimento e recursos eram partes de uma administração eficiente que garantia a sustentabilidade do império. Produtos como milho, batata Mas veja bem, um montinho de lixo na Amazônia é pica. e feijão eram cultivados, e os incas também eram conhecidos por sua criação de O índio brasileiro criou a Amazônia, que é muito maior do que isso. lamas e alpacas. O legado do Império Inca é vasto. Eles eram hábeis na arquitetura, criando fortalezas e templos impressionantes, como o famoso Ó, viu? Ó, escuta aí, ó. O legado do Império Inca é vasto. Milho, batata e feijão eram cultivados, e os incas também eram conhecidos por sua criação de lamas e alpacas. O Ó, meu Deus, eles tiveram a decência de não destruir seus grandes animais. Ó, e o ameríndio brasileiro fez o quê? legado do Império Inca é vasto. Eles eram hábeis na arquitetura, criando fortalezas e templos impressionantes, como o famoso Machu Picchu, e até hoje é um dos maiores marcos arqueológicos do mundo. A sua habilidade em trabalhar ouro e prata também eram reconhecidas, e os incas tinham uma grande tradição na arte têxtil. No entanto, o Império Inca caiu rapidamente diante da invasão espanhola, liderada por Francisco Pizarro, em 1532. A rápida desintegração do Império foi em grande parte devido à disseminação de doenças trazidas pelos europeus, juntamente com a divisão interna provocada pela morte do Sapa Inca. Os incas não tiveram a menor chance, cara, contra as doenças do mundo antigo. Exploração militar dos conquistadores. O legado Inca ainda é vivo na cultura dos povos andinos, cujos descendentes continuam a preservar tradições como a arte têxtil, a música tradicional e o culto a Inti, o deus Sol. O Império Espanhol foi um dos primeiros e mais poderosos impérios globais da Terra. No auge, chegou a controlar aproximadamente 13 milhões de quilômetros quadrados, com territórios espalhados pela Europa, América, África, Ásia e Oceania. Tudo começou no século XV, quando os reis católicos financiaram a expedição de Cristóvão Colombo, em 1492. Essa viagem não apenas descobriu um novo continente para os europeus, como abriu caminho para um vasto processo de conquista, colonização e exploração. O poder espanhol cresceu rapidamente, graças à conquista de civilizações indígenas avançadas. Imagina colocar a Roma antiga contra a Inglaterra moderna, já sabe o final. Eu acho que é um bom paralelo. Como os astecas e os incas. Exploradores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro A Roma de Trajano. usaram armas, cavalos e alianças estratégicas com povos locais para derrotar grandes impérios em poucas décadas. Mas não foi apenas a Pardo, por que a doença não mogou os índios brasileiros? Mogou. Sei lá, 90% por causa de varíola e gripe. Sabe? Isso é verdade, foi depopulado, sabe? O Brasil, os índios brasileiros morreram às milhões. Sabe? Não sobrou nada, por isso que foi tão fácil, né? Fácil conquistar e controlar essa terra. Primeiro, porque os índios se alinhavam, segundo, eles morreram. força militar que sustentou o domínio espanhol, a extração de prata em minas do México e Até os vírus europeus são beijos. Mas os índios se vingaram. Porque os índios passaram sífilis pro português e eles foram pra lá e enlouqueceram. Sabe? O europeu enlouqueceu por causa da sífilis. principalmente em Potosí, na atual Bolívia. A sífilis foi pro europeu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, o que a AIDS foi pro ocidental, o que a AIDS foi da década de 80 em diante. Tornou a Espanha uma das maiores potências econômicas do mundo. Essa prata Chumbo trocado. Europeia por séculos e foi enviada até a China, conectando continentes num dos primeiros sistemas globais de comércio. Além disso, o Império utilizou sistemas como a encomienda, que explorava o trabalho dos povos indígenas, prática que causou sofrimento e o fim de muitas tradições. Com o tempo, o tráfico de africanos escravizados passou a suprir a mão de obra nas colônias, nas plantações e minas no Caribe e na América do Sul. Apesar das violências, o Império Espanhol deixou um legado profundo. A língua espanhola se tornou predominante na maior parte da América Latina. O Império Britânico foi o maior da história em extensão territorial. No auge, no início do século XX, dominava cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados, o que correspondia a quase um quarto da superfície terrestre e um quinto da população mundial. Era comum de... Como que alguém tem... Como alguém odeia esse passado? Imagina... Como? Tipo, velho... Como que um britânico médio, o britânico médio, ele não é ultranacionalista com esse passado, né, mano? É muita propaganda, né, velho? É muito psyop. dizer que o Que pariu, velho. Sol nunca se punha no Império Britânico, porque sempre havia ao menos uma colônia britânica iluminada pelo Sol em algum lugar do planeta. A expansão começou no século XVI, com a formação das primeiras colônias na... É bizarro pensar que a gola alta
nas blusas e vestidos são legados da sífilis. Na América do Norte e no Caribe. Mas foi no século XIX, com o avanço da Revolução Industrial, que o Império se tornou uma superpotência global. Com uma marinha imbatível, os britânicos controlaram rotas comerciais em todos os oceanos. Conquistaram territórios na Ásia, África, Oceania e na América, formando uma rede global de colônias, protetorados e domínios. O poder britânico era sustentado por sua capacidade de organização política. E não é coisa de séculos atrás. O Império Britânico ele colapsa em 1998, com a entrega de Macau para os chineses. De Hong Kong para os chineses. Militar e econômica. A Inglaterra exportava seus produtos industrializados para colônias e, em troca, explorava matérias-primas como algodão, chá, ouro e borracha. O colonialismo britânico também impôs sua língua, leis e instituições sobre os povos dominados. Em muitos casos, isso gerou conflito, destruição de cultura local e sistema de exploração violenta, como no caso da Índia ou na África do Sul. Ao mesmo tempo, o Império Macau era portuguesa. Um legado marcante. O inglês se tornou uma língua global, influenciando a ciência, a diplomacia e o comércio internacional. O parlamentarismo britânico serviu de modelo para diversos países. O início do fim veio após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O custo dos conflitos e o crescimento dos movimentos de independência em países como Índia e Quênia enfraqueceram o império. Durante o século XX, a maioria das colônias conquistou a sua independência, mas a influência britânica sobre o mundo permanece visível, seja na política, na educação, nos sistemas jurídicos ou na cultura pop. O Império Francês teve duas grandes fases. A primeira surgiu com Napoleão Bonaparte no início do século XIX, e a segunda foi o chamado Império Colonial remolgou o continente inteiro, francês, que se expandiu sobretudo entre os séculos XIX e XX. Juntas, essas fases fizeram da França uma das maiores potências imperiais da história, com um território que ultrapassou 13 milhões de quilômetros quadrados. Durante o Império Napoleônico, a França se tornou o centro da Europa. Napoleão conquistou boa parte do continente usando estratégias militares inovadoras e uma ideologia baseada nos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas ao mesmo tempo impôs um governo centralizado e autoritário, criando um paradoxo entre o discurso e a prática. Seu domínio chegou até a Rússia, mas caiu após a desastrosa campanha de 1812 e a derrota em Waterloo. Já no Império Colonial, a França voltou-se para a África, Ásia e o Pacífico, conquistando vastas áreas no norte da África, no sudeste asiático e em partes do Caribe e Oceania. A colonização francesa foi marcada por uma forte tentativa de impor a língua, a cultura e os valores franceses aos povos dominados, o que ficou conhecido como uma missão civilizadora. Porém, por trás desse ideal, havia a exploração econômica e esse é o tipo de ideia que deve voltar. Aos povos dominados. Missão civilizadora. Esse é o tipo de ideia que precisa voltar. O que ficou conhecido como uma missão civilizadora. Porém, por trás desse ideal, havia a exploração econômica e a repressão aos costumes locais. O poder francês estava na sua capacidade de difusão cultural, no prestígio vou levar democracia, não. Vou levar civilização. De sua filosofia, ciência, arte e moda. O legado do Império Francês é ambíguo. Por um lado, influenciou positivamente a formação de sistemas políticos e culturais. Por outro, deixou marcas profundas de desigualdade, violência e conflitos étnicos que perduram até hoje em ex-colônias. O Império Russo foi um dos maiores da história em extensão territorial, chegando a cobrir cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados. Surgiu no século XVI com Ivan o Terrível e durou até a Revolução de 1917, quando deu lugar à União Soviética. Durante esse longo período, o Império cresceu de forma contínua, avançando sobre terras inóspitas, frias e muitas vezes pouco povoada, da Europa Oriental até o Oceano Pacífico. A força do Império não estava apenas no tamanho, mas sua capacidade de resistir e controlar regiões distantes e diversas. Governado por absolutistas, o Império era altamente centralizado e autoritário. A expansão territorial se deu por guerras, tratados e colonizações. Conquistou a Sibéria, os Balcãs, o Cáucaso, parte da Ásia Central e influenciou até o Alasca, que chegou a ser uma colônia russa antes de ser vendida para os Estados Unidos em 1867. Uma das características mais marcantes do poder russo era o uso do militarismo como instrumento de unidade. O exército czarista, embora arcaico em comparação com potências europeias como a França e a Inglaterra, bota arcaico nisso para manter a ordem e esmagar rebeliões. O Império também incentivava a russificação, formando populações diversas a adotar a língua, religião ortodoxa e cultura russa. O legado do Império Russo é profundo, moldou as fronteiras da Rússia moderna e de muitos países vizinhos, deixou moldou as fronteiras e molda a política russa até hoje e vai continuar moldando para sempre. Marcas fortes em regiões como Ucrânia. A Rússia nunca vai abandonar esse legado e essas ideias. Geórgia, Cazaquistão e até na Europa Ocidental. Sua cultura de poder inspirou o modelo soviético que viria depois. Eu vi um meme muito bom dizendo sobre o Império Russo, dizendo: conquiste apenas as áreas adjacentes ao seu país e deixa que as pessoas dizerem que é tudo um país só. O Império Japonês emergiu como uma potência moderna a partir da era Meiji, no final do século XIX, e alcançou seu auge territorial durante a Segunda Guerra Mundial, controlando cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Mas a sua história imperial é muito mais antiga. Durante séculos, o Japão foi governado por imperadores, mas com pouca influência política e real. Foi somente com a modernização rápida e agressiva iniciada em 1868 que o Japão se transformou em uma verdadeira potência imperial. Inspirado pelos impérios europeus, o Japão passou a investir em indústria, educação. Como que funciona a nobreza no Japão? Tem nobreza, exceto a família real? Pergunta boba, porque os britânicos têm nobreza. Sabe? A Inglaterra tem a sua nobreza, a Holanda tem a sua nobreza, sabe? No Japão também, ou foi tudo centralizado? E forças armadas. Em poucas décadas, saiu de uma sociedade feudal isolada. Tem as famílias dos antigos daimyos. Tá. Para se tornar um império moderno, com uma das marinhas mais poderosas do mundo. Conquistou a Coreia, partes da China, o Sudeste Asiático e diversas ilhas do Pacífico. O poder japonês estava centrado na... Tinha, mas foi abolido em 1945, ou seja, não tem mais nobreza de fato. Caralho, não sobrou nada, mano. Não sobrou nada. Isso daqui não é um império, isso daqui é nada.
ideia de lealdade absoluta ao imperador, considerado uma figura quase divina. A ideologia imperial combinava nacionalismo, militarismo e expansionismo, e era ensinada desde cedo nas escolas. O Japão via a si mesmo como líder natural da Ásia, o que justificava, aos olhos dos seus líderes, a conquista de territórios vizinhos, muitas vezes de forma brutal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês alcançou sua máxima extensão. Ocupou Filipinas, Indonésia, Malásia, Birmânia, partes da China e até territórios do Pacífico controlados pelos Estados Unidos. Porém, a guerra também marcou o início do fim. Com as derrotas militares, os bombardeios e finalmente as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu em 1945. O legado do Império é controverso. Por um lado, o Japão pós-guerra se reconstruiu de forma impressionante, tornando-se uma potência tecnológica e econômica global. Por outro, há até hoje debates sobre os crimes cometidos durante as ocupações Nada aconteceu, tudo foi e justificado. as feridas abertas em países como China e Coreia. E pra você, qual desses impérios você considera que foi o maior ou o mais importante? Responda no comentário. Romano, mais importante, o maior britânico. Pronto. É isso. Não tem debate. Bom, a era do imperialismo precisa voltar. Beleza? É só isso que eu preciso falar.